bem-vindos! Excelente quinta-feira para vocês. Vamos curtir juntos essa tarde? Sempre com muita informação. Agora a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre infertilidade. É um assunto que assusta muitas mulheres, que muitas vezes tentam ter filhos, ficam aí por um ano tentando, de repente 2 anos, e aí de repente precisam entrar com algum tipo de intervenção para conseguir realizar esse sonho. A gente vai tirar aí os mitos e verdades da frente hoje com o Dr. George Fassolas, que é ginecologista especializado em reprodução humana. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Também, tudo jóia, graças a Deus. Eu gostaria primeiro de desmistificar a história de infertilidade e esterilidade. São a mesma coisa? Andam juntas? São termos que querem dizer a mesma coisa, né? Eu não gosto, na verdade, de nenhum dos dois termos. Tá. Na minha prática, eu uso o termo dificuldade para engravidar. Tá. Porque tanto o termo infertilidade quanto esterilidade geram algum tipo de preconceito, sabe? É como se fosse uma situação definitiva, definitiva, né? Quer dizer, eu não vou conseguir ter filho nunca, de nenhum jeito. Isso gera uma pressão para a mulher, que já é uma pressão muito grande. E essa ansiedade atrapalha mais ainda. Muito, muito. Então eu gosto de usar o termo dificuldade para engravidar. Pode ser dificuldade mais grave, dificuldade menos grave, mas é dificuldade para engravidar. Esterilidade e infertilidade eu acho que Vamos deixar para lá então. Vamos lá pro telão para ver quais são os mitos ou verdade que a gente vai falar aqui hoje. Após os 40 anos, a chance de dificuldade para engravidar aumenta. E aí? Sim, Verdade? Isso é uma verdade absoluta. A gente está falando da idade da mulher, né? Tá. O que acontece é o seguinte, o óvulo, assim como todas as células do nosso organismo, o óvulo também sofre o efeito do tempo. Ele também envelhece, a gente pode dizer. Ele também envelhece. Tá. E quando o óvulo envelhece, ele tem uma perda de qualidade. E quando ele tem uma perda de qualidade, você tem uma diminuição na chance de engravidar. Então, após os 40, principalmente, isso começa após 35 anos, mas isso fica dramático depois de 40 anos de idade. Então, é uma verdade. Tá certo. Vamos lá pro próximo, então? Tomar anticoncepcional sem interrupção causa dificuldade para engravidar. Não. Vamos mudar o termo, acostumar é bom, né? Isso é um mito. Tá. O anticoncepcional, ele tem uma ação temporária. A partir do momento que você para de usar um anticoncepcional, independentemente do tipo de anticoncepcional, independentemente do tempo que você usou e da forma como foi usado, a partir do momento que você para, teoricamente, aquele organismo volta a ter a sua produção ovulatória normal se aquele ovário estiver funcionando bem. Então ele volta a funcionar normalmente, Sim, independente do tipo de hormônio que a gente usou Sim. para não engravidar durante um período. Portanto, é um mito. É mito, tá bom. Vamos pro próximo, então? As mulheres são as maiores responsáveis pelos problemas que afetam a fertilidade do casal. Mito ou verdade? Isso é um mito. Antigamente, e até hoje, com um certo machismo que ainda existe na sociedade, se imputa para as mulheres as dificuldades para engravidar. Eu acho que as mulheres se preocupam mais do que os homens, isso é verdade. Mas, hoje em dia, os estudos mostram que tanto a mulher quanto os homens, eles têm responsabilidades praticamente iguais nas dificuldades para engravidar, portanto é um mito. Por isso os dois têm que ser investigados num processo Sempre os dois. em que há uma dificuldade para engravidar. Sempre os dois. Tá sempre. certo. Eu volto já pra gente continuar, Obrigado. Tá bom? O nosso bate-papo. Voltando pro assunto, a gente tá falando hoje sobre dificuldade de engravidar, né? Agora a gente vai falar também sobre obesidade. Ela pode levar a essa dificuldade também, doutor? Sim, isso é verdade. Verdade. E não podemos desprezar isso. É um fator importante. Muito, muito importante. Aqui está o açúcar que a gente trouxe para simbolizar tudo isso. Hoje em dia, a obesidade, ela leva a alterações metabólicas muito importantes no organismo, que podem levar a várias e várias doenças. Mas falando um pouquinho de infertilidade, dificuldade para engravidar, enfim, o que acontece? As células adiposas, elas produzem um hormônio que pode afetar a ovulação. Então, mulheres com índice de massa corpórea maior do que 35, principalmente, elas podem sofrer de anovulação. O que é anovulação? É dificuldade para ovular. E se essa mulher não ovula, ela não vai engravidar. A boa notícia é o seguinte, vários estudos muito importantes mostram que quando essa mulher que está com índice de massa corpórea maior do que deveria, se ela emagrecer 5% do peso, não é que ela precisa emagrecer para chegar no índice de massa corpórea menor do que 35, porque isso às vezes é difícil.
em algumas situações, mas se ela emagrecer 5% do peso, ela já volta aos parâmetros ovulatórios normais. É mesmo? Sim, então é muito importante ficar atento. Então o ciclo dessa mulher também fica muito irregular? Muito, né? A ovulação leva a ciclo irregular, né? Tá. Então é um dos sinais de dificuldade ovulatória. Por causa da muito comum na obesidade, então é verdade. Olha só. Já que você está falando do açúcar, vamos falar também desses outros fatores que também podem prejudicar a fertilidade da mulher, ou não sei se do homem. Vamos começar a falar sobre esse vilão aqui. A obesidade, inclusive a gente falou muito da mulher, mas também afeta... na produção de espermatozoides? Afeta na produção de espermatozoides. É mesmo? É uma coisa um conhecimento um pouco mais novo, mas hoje a gente vê homens que conseguem também emagrecer 5 a 10% do seu peso, quando estão com índice de massa corpórea maior do que deveriam, também começa a ter uma produção melhor de espermatozoides. Ah, que interessante. E o cigarro pode atrapalhar em quê? O cigarro é o grande vilão hoje, né, do mundo, né? Quer dizer, o problema do cigarro é que ele faz o nosso organismo produzir radicais livres. E esses radicais livres, eles vão afetar o funcionamento de todo o nosso organismo, então aumenta a chance de ter câncer em vários tecidos, enfim. No caso da infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, pode diminuir a qualidade ovulatória por aumento de radicais livres, então aumenta a chance de abortamento, diminui a chance de engravidar, e aumenta a chance de ter bebês com síndromes genéticas. Tá. Síndrome de Down e qualquer uma das outras síndromes genéticas. Quer dizer, o óvulo já não vem muito legal. Exatamente. Assim. E a mesma coisa a gente pode dizer dos espermatozoides. Tá. Então, esse aumento de radicais livres vai diminuir a mobilidade dos espermatozoides, a qualidade e potencial desses espermatozoides. Bebida alcoólica também? A bebida alcoólica segue o mesmo princípio do cigarro, menos do que o cigarro, mas obviamente o abuso de bebida alcoólica também pode levar à mesma situação. Óbvio que a gente está falando de um abuso. Ninguém que vai tomar uma tacinha de vinho por dia vai ter um problema. Ou para uma pessoa que já tem dificuldade, quando faz uso do álcool, pode piorar essa situação. Claro, sem dúvida, né? Principalmente início de gravidez, a gente também, para diminuir a chance de aborto, prefere que não bebam, então, enfim. Né? De preferência nunca, né? Preferência nunca, é verdade. Né? Vamos para as perguntas agora? Sim. Tem perguntas do pessoal de casa para vocês. Renata Dias. Tive clamídia por 2 vezes. As chances de engravidar diminuem por causa disso? Sim, Renata. A clamídia, ela é uma bactéria que afeta muito os órgãos pélvicos, que são esses órgãos que ficam embaixo do umbigo. E no caso da mulher, as trompas uterinas, elas ficam nessa região. Tá. E a clamídia, ela é muito chegada a alterar as trompas. Tá. Então, a clamídia, ela é uma bactéria muito responsável por alteração das trompas e, portanto, pode sim levar à dificuldade para engravidar por causa disso. Tá certo. Boa sorte para você, Renata. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Carla Prado. A pílula do dia seguinte pode interferir na fertilidade da mulher? Não. A pílula do dia seguinte, só para fazer um alerta, né, Regiane, ela nunca deve ser usada como um método anticoncepcional. Tá. Ela é um método de emergência, então não usem como método anticoncepcional constante. Tá. Mas a pílula do dia seguinte, como qualquer medicação hormonal, como uma pílula anticoncepcional normal, enfim, ela não afeta a fertilidade. Tá, mas em último caso que a gente deve utilizar, claro, então, né? Claro, porque ela não é tão segura que nem os outros métodos, né? Tá certo. Eu volto já para mais perguntas. Obrigado. Tá bom, doutor Jorge? Tem mais perguntas para você, doutor Jorge. Vamos lá? A Lara Rodrigues. É verdade que homens que usam calça apertada, andam de bicicleta ou ficam com o notebook no colo por muitas horas, podem correr o risco de se tornarem inférteis? Olha, Lara, existem estudos muito interessantes com relação a isso. Não só com o notebook no colo, mas celular hoje. O celular anda no bolso, está muito próximo do testículo. Mas pela temperatura ou pelas ondas? Pelas ondas principalmente. Que loucura. O fato é, o que nós sabemos, então isso não tem uma definição, são coisas muito novas, é uma tecnologia relativamente nova, mesmo notebook, enfim. É uma tecnologia que tem que ser aliada a um comportamento, né? Por isso que é difícil estudar, exatamente isso, e uma coisa que vai demorar anos para a gente ter um estudo estatístico importante sobre isso. Mas o que nós sabemos é que o aumento da temperatura do testículo pode diminuir realmente a produção de espermatozoides. Então, tem um estudo muito interessante que mostra que homens que frequentam sauna
mais do que 3 vezes por semana pode ter uma diminuição da produção de espermatozoides. Verdade? Banho de banheira com água muito quente, também durante várias vezes por semana pode diminuir a produção de espermatozoides. Jacuzzi, então, furou, tem que tomar cuidado com tudo isso, então. Isso mesmo. Pois é. É o que a gente fala do equilíbrio, né? É isso Tudo aí. que a gente faz na vida com equilíbrio não traz dano para a saúde. Regiane, eu concordo com você. Eu acho que no campo médico, em qualquer campo da vida, se a gente tiver equilíbrio, a gente vai ter uma qualidade de vida boa. É verdade. E a fertilidade faz parte da qualidade de vida, né? Tá certo. Lara, obrigada pela sua pergunta também. Doutora, agradeço sua presença aqui. Obrigado a você. Muito importantes esses esclarecimentos realmente, porque a gente sabe que quando a gente entra nesse campo, né, da gestação, do sonho de formar uma família, a gente entra muitas vezes num momento muito delicado da vida daquelas pessoas, né? E justamente para tirar um pouco dessa ansiedade que esse momento gera, o esclarecimento nessa parte é bem importante. Obrigada. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu vou deixar aqui o site para você fazer contato com o Dr. Georges Fassolas, que é ginecologista especializado em reprodução humana. www.vivita.com.br. É isso? É isso. Vivita.com.br. Muito obrigada pela presença aqui, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau.